Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando o 15º domingo do tempo comum em nossa igreja. E certamente estamos aqui não para passar o tempo, não porque temos o que fazer, viemos para a igreja. Mas estamos aqui certamente porque queremos acolher a palavra de Deus em nosso coração, viver esta palavra, deixar que essa palavra conduza, transforme, renove, impulsione e frutifique em nossa vida. Porque o Evangelho não é um brinquedo, né? Que a gente brinca, quando se cansa deixa de lado. O Evangelho é um projeto de vida, né? É um projeto que devemos executar, né? Que devemos colocar em prática. Veja a consequência natural quando a chuva cai na terra. Quando a chuva cai na terra, acontece o quê? Ela fica seca? Não. Ela vai ser fecundada. A terra seca, árida, não rejeita a chuva. Ao contrário, ela recebe a vida com a chuva. Olha o nosso sertão. Por que é que aqui se chama Caatinga, né? Porque, olha, aquela vegetação, né, cinzenta, né, que parece estar morta. Então, nas primeiras chuvas, tudo rejuvenesce, né? Reverdece. Está vendo? A terra agradece, né, produz o que é esperado quando a chuva cai. Assim também deve ser o nosso coração. Como disse o profeta Isaías, olha, como a chuva que cai do céu, ela não volta mais sem produzir o fruto esperado, também a minha palavra não volta vazia para mim. Então é preciso que esta palavra encontre abrigo, espaço em nosso coração. Em consonância com o profeta Isaías, e mais do que o profeta Isaías, em consonância com o Evangelho, né? Mas aquilo que o profeta Isaías fala já tem em vista a palavra do Senhor, né? Cristo Jesus. Jesus, no Evangelho de hoje, então conta uma parábola. Na sequência, né, ele vai falar de 7 parábolas. Esse capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus, né? Chamado discurso em parábolas, que Jesus faz para os seus discípulos. Parabole em grego. Quando se diz parabole em grego, está dizendo algo colocado lado a lado para ser comparado. E Jesus usa, então, desse método de falar em parábolas para que os simples acolham e entendam esta palavra. Ou seja, aqueles que estão abertos a acolher os mistérios do reino dos céus, né? E somente na fé podemos compreender. Jesus Jesus saiu de casa, diz o Evangelho. Esse sair de casa, irmãos, quer dizer que Jesus não está confinado, não está preso, não está isolado. O sentido dele é sair para anunciar a palavra, a palavra. Certamente não aos sábios e entendidos que se fecharam a si mesmos,
e não dão abertura para a palavra, como ele disse. Queridos irmãos e irmãs, Jesus vai para as margens do mar da Galileia. Não é um mar exatamente, é um grande lago, mas o evangelista Mateus chama de mar por questões, por razões teológicas. O mar como entendendo a imensidão, o desafio, aquilo que é obscuro, os mistérios, o que acontece lá no fundo, nas profundezas do mar, que ninguém conhece, só conhece quem vai lá, quem mergulha, quem tem a coragem de fazer-se ao largo. Então, por isso, Mateus diz que aquele grande lago da Galileia é um mar. E aí Jesus senta-se numa barca e começa a falar para a multidão em parábolas. E qual é a parábola que ele conta hoje? A do semeador que saiu a semear. Ele conta a parábola que aquele semeador jogou as sementes à beira do caminho, jogou a semente que caiu também entre as pedras, a semente que caiu entre os espinhos e as sementes que caíram também em boa terra, em solo fértil. Pronto, Jesus conta esta parábola. E os discípulos perguntam a Jesus: olha, por que você fala em parábolas para o povo? E aí Jesus dá uma resposta difícil, não muito fácil de compreender, um tanto quanto longa, mas poderíamos dizer, até de forma estranhadamente, se assim existe essa palavra: olha, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino, mas aos outros não. Ou seja, aqueles sábios e entendidos lembram o domingo? O que foi que Jesus disse? O que foi que Jesus, qual foi a oração de Jesus no domingo passado? Olha, o evangelho foi do domingo passado, Eu te louvo, ó Pai, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos humildes e pequeninos. Está vendo? Somente os humildes, os pequeninos, então estão dispostos a acolher a mensagem do reino dos céus. Os pretensos sábios e entendidos estão cheios de si, não tem espaço para mais nada, não acreditam, não abraçam o projeto de Jesus. Eles haverão de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. E Jesus disse, citando até o profeta Isaías: porque o coração deste povo se tornou insensível. O coração duro, fechado. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, seus ouvidos, seu coração. Não ouviram, não viram, não ouviram e não compreenderam, por causa da dureza do coração. Como é que diz dureza em grego? Esclerose. Está vendo? Esclerose. Veio para nós, Em grego, quando se diz esclerose, está dizendo que a coisa está endurecida, enrijecida, As artérias do coração, Então estão duras, não são flexíveis, não são sensíveis. Por lá não jorra o sangue, que dá a vida.
É assim a imagem que o profeta Isaías veio, daqueles que se fecham para a palavra, não acolhem a palavra de Deus em seu coração. Por isso Jesus diz aos seus discípulos: felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Muitos desejaram ver e ouvir o que vocês estão vendo e ouvindo, e não viram e não ouviram. Que privilégio. E aí Jesus vai explicar a parábola. Duas parábolas Jesus explica no Evangelho, outras não. A do semeador e a do joio. É nesse capítulo 13 que Jesus conta a parábola do joio, do trigo e do joio. E aí Jesus explica a parábola. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não compreende, o maligno vem, rouba o que foi semeado no seu coração. É aquela semente que cai na beira do caminho, ou seja, na margem do nosso coração. Não acolhemos a palavra no centro, no núcleo de nossa vida, de nossa existência, do nosso coração. O maligno vem e rouba facilmente. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e recebe com alegria, tem um entusiasmo. Eita, que coisa boa! Agora estou convertido, nunca mais vou abandonar o Senhor. Mas vem o primeiro sofrimento, a primeira perseguição, pronto, vai-se embora. Não produz fruto algum. A sua alegria é só de momento. Não tem raiz, não se aprofunda, por causa do pedregulho, das pedras, não dá fruto algum. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza, das coisas deste mundo, então sufocam a palavra e ele não produz fruto algum. Muitas vezes nós também temos esses espinhos em nosso coração e sufocamos a palavra do Senhor. Mas também a semente caiu em boa terra, em terreno fértil, e ali produziu muito fruto, porque o coração compreendeu a mensagem do Evangelho. Então, queridos irmãos e irmãs, nesta celebração, nesta liturgia, peçamos ao Senhor que Ele trabalhe no terreno do nosso coração, Ele como agricultor de nossa vida, Ele lá possa arar a terra do nosso coração, derramar lá o Espírito Santo para que o nosso coração seja fecundado e possamos, ao ouvir a palavra de Deus, produzir muitos frutos, 100, 60, 30%, conforme os dons e os carismas de cada um. Que tenhamos sempre o coração aberto para colher esta semente da palavra do Senhor. Assim seja. Amém.